livre-arbítrio. Podemos dizer até que se trata de um dos desígnios de Deus, né? Que nos quer livre para que possamos evoluir cada vez mais. Mas é também sabido que liberdade cobra um preço de cada um de nós, né? Para dar curso a essa liberdade, é preciso que entendamos que são necessárias ou é necessária muita responsabilidade. E uma reflexão nesse tema, a gente vai até procurando para fazer uma reflexão em cima do tema. E com grande satisfação nós estamos recebendo Luiz Falcão, que é estudioso, expositor da doutrina espírita. Luiz, nós perguntamos a você o que é a psicologia espírita, que rigorosamente não está, não é objeto ainda, né, de estudo na academia, né? Mas na prática é profundamente exercida e amplamente conhecida, né? Isso mesmo, Benny. Primeiro eu agradeço a oportunidade da TV Web Luz nos concede e estar falando sobre esse assunto tão importante, e é o Evangelho, né? E a psicologia espírita, se a gente pesquisar bem, né, vamos lá atrás na Revista Espírita, quando Kardec ali lança a primeira edição, vamos dizer assim, da Revista Espírita, ele já, na introdução, ele já deixa claro, o subtítulo é Jornal de Estudos Psicológicos. E aí ele nos diz estudar o homem, estudar, melhor dizendo, a natureza dos espíritos, é estudar o homem. Porque a doutrina espírita vem ensinando, Benê, e nós, seres humanos, somos espíritos encarnados. E aí formamos a nossa alma. Agora, como se estrutura a alma no corpo? Aí está o conteúdo, vamos dizer assim, o material de estudo da psicologia. E psicologia, psi, é dizer alma, logia, o estudo da alma. A doutrina espírita tem uma visão, tem um viés, vamos dizer assim, uma visão sobre a alma. Como se estrutura a alma no corpo? Então a psicologia espírita, quando nós falamos psicologia espírita, nós queremos dizer como a doutrina espírita enxerga o ser humano enquanto espírito encarnado. Como ele se estrutura no corpo. A sua mente, vamos dizer assim, né? O ego, né? A questão do inconsciente, todos esses materiais de estudo que a psicologia vem trazendo, a doutrina também tem uma visão sobre isso. É interessante você ter feito essas observações, porque se a gente quiser, não precisa fazer um exercício muito profundo, né? Fazer uma reflexão, mas a gente observa que essa preocupação está presente em todas as casas espíritas, né? Até manifesta até pelos departamentos, né, de orientação espiritual, né? De certa forma é um exercício prático da psicologia, né? Isso mesmo. Mas eu lhe pergunto o seguinte, né? Que já existe alguma já há farta bibliografia sobre esse tema? Sim, sim. A benfeitora Joana de Ângeles, né, um espírito muito esclarecido, está trazendo um material sobre essa linha psicológica desde 89, e vem trazendo os livros através do médium Divaldo Franco, e ela vem trazendo uma linha psicológica, uma visão psicológica dos ensinamentos do Cristo. E a doutrina espírita nada mais é a revivescência do cristianismo. E ela vem trazendo essa visão psicológica. São 16 obras. Então, finalizou essa série psicológica em 2011. E também outros espíritos, como Hermance Dufour,
através do Vanderlei de Oliveira, onde titulou a série de Harmonia Interior. Então, trazendo muita visão psicológica dentro desse autoconhecimento, vamos dizer assim, sobre nós, seres humanos, espíritos reencarnados nesse mundo de provas e expiações. E você poderia dizer assim qual o resultado prático disso tudo, né? Quer dizer, temos então já uma farta bibliografia a respeito do tema. E pode-se até perguntar, eu me arrisco até a perguntar para você, se hoje, por exemplo, se fala muito que nós estamos vivendo num mundo que pulsa muito mais o interesse pelo lado material, né? E as pessoas vivendo meio que afastadas, né? Da parte espiritual, moral, quer dizer, algo que está meio que distante, né, de muitas pessoas, né? Daí talvez resida, né, as suas dificuldades, né? Com certeza, Benê. Até no nosso movimento, vamos chamar assim, o movimento espírita, há um incessante chamamento do mundo espiritual para que possamos nos conhecer, para que possamos aprofundar nesse campo do autoconhecimento, para que a gente possa ter mais consciência e ali ir mudando hábitos, comportamentos, mas mudando primeiramente o sentimento. E aí onde nós temos dificuldade, aquela passagem de Paulo, onde ele diz, né, o eu faço, eu não aprovo, por eu quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso faço. É uma luta constante dessa dualidade. Nós temos já consciência aberta, nós sabemos que devemos mudar nossas atitudes, mas algo impulsiona a gente repetir os mesmos erros do passado. Então a mentora vem trazendo uma série psicológica onde vai nos dar instrumento da gente entrar nesse mundo da alma, entendendo melhor, fazendo uma ponte com a ciência, né, a religião e a ciência, para a religião não ficar naquele campo da superstição, no campo meio tenebroso, e a ciência sem a religião também fica fria, unindo esses dois campos, e aí trazer essa questão de espiritualizar a humanidade. É uma linguagem que aos poucos nós vamos entendendo, uma linguagem fácil, porque é uma linguagem para nós, somos alma, né? Então nós, quando encarnamos nesse mundo, nós formamos uma personalidade, formamos uma pessoa. E essa pessoa tem uma bagagem espiritual. E essa bagagem, vamos chamar assim, o nosso inconsciente, ele traz muitas experiências. E isso manifesta na consciência do indivíduo. Nós não sabemos lidar com esse material. Então a benfeitora vem nos ensinando como lidar, como ela chama, né, ou melhor dizendo, ela vai trazer um conceito de Jung, que foi o pai da psicanálise, ou da psicologia analítica, né, desculpe, a psicologia analítica, e ele chama de sombra. É tudo aquilo que nós não queremos enxergar em nós. E aí vai esmiuçar essa sombra, o que a doutrina espírita chama de tendências, de inclinação, de condicionamento, ele chama de sombra. E é muito interessante o estudo. O que é interessante é que se fala, por exemplo, que a mente é insondável, né? Mas esse é decidir atitudes, né? Mas também se fala, né, com muita razão, que nós somos o que pensamos, né? Isso. Ainda que tentamos ocultar, as nossas atitudes se tornam mais evidentes, né? Com certeza. Quem a gente é. Agora, então, a gente pergunta aí, né? E Jesus? O que diríamos de Jesus? Jesus é o conhecedor mais profundo da alma humana. Quando Jesus ensinava, ele usava uma linguagem para a alma. Não era para a pessoa, e tem uma história de vida nesse mundo e um dia vai desencarnar. Ele falava para a essência espiritual e sobrevive ao processo da morte. E a linguagem de Jesus, essa linguagem, e a mentora vem trazendo, a benfeitora Joana de Ângeles, nessa visão psicológica, trazendo o entendimento do ensinamento do Cristo.
Então, aí na TV Web Luz, nós vamos ter uma oportunidade de iniciar um estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita, com aulas estudando o Evangelho do Cristo nessa visão psicológica da psicologia espírita. Então, eu acho um estudo e vai ser muito interessante e tem muito a falar aí. Mas vamos falar hoje um pouquinho de Jesus, né? Você já iniciou? Então, mas porque Jesus, na realidade, né, a gente pode entender, é um mestre porque ele tinha a capacidade de tocar nos pontos mais sensíveis, né, da alma, né, das pessoas. Né? Jesus já falava, a psicologia chama de projeção, né? A gente tem dificuldade em lidar em nós e a gente projeta no outro. Então, quando ele fala, por exemplo, né, vedes lá o cisco no olho do teu irmão e não vedes o argueiro, a trave que está no teu. Então, pedindo para que nós pudéssemos observar essa projeção. Será que estamos vendo fora não é algo que existe dentro de nós? Quando Jesus fala do inimigo, reconciliar o inimigo, e a gente sempre achava que o inimigo estava fora da gente. E o inimigo são essas situações que nós vivemos e temos dificuldade em lidar, são as nossas vidas não vividas, como a mentora nos diz, os vícios que nós angariamos no nosso inconsciente, faz a gente repetir aqueles hábitos, né? A gente não gostaria mais de repetir, mas a gente repete. Então, todo esse material, uma visão psicológica, nós vamos abordar nesse estudo. E Jesus é o psicólogo por excelência, né? O conhecedor profundo da alma humana. É preciso dizer exatamente isso, né? Que quando se fala psicologia, a gente sempre vai logo perto da ciência. A ciência acadêmica. Novamente aí, a ciência, como dizia Kardec, né? Que também poderia dar suporte, né, aos conceitos já defendidos pela doutrina espírita, né? Com certeza. Tem uma questão, como todas o Livro dos Espíritos, eu acho muito interessante, a questão 627. Kardec perguntou ali a esses benfeitores, esses guias da humanidade, perguntou assim, se Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa a mais para nos ensinar? E a resposta é um pouco extensa, mas muito profunda. Convido a todos a ler essa resposta, mas basicamente eles vêm ensinando para nós, e Jesus falava de forma alegórica, usava muitos símbolos, ele respeitava a época e o lugar e o grau de consciência dos espíritos reencarnados naquele momento. Mas ele deixava símbolos e a doutrina espírita, a alegoria, a doutrina espírita vem agora abrir essa luz e falar com mais clareza sobre esses ensinamentos que foram deturpados ao longo da humanidade. Pelo que eu depreendo também até do que você já falou, do que foi exposto aí, exatamente é isso, né? Que realmente a necessidade de que aflore nas pessoas, né, o que elas têm de melhor. Isso. Né? Estão lá, está oculto, né? E cada um, né? Pode soar paradoxal, né, para alguns, né, que poxa, mas será que o fulano ele tem todas essas qualidades? Realmente tem, né? Muitas, né? Muitas. Porque nós já angariamos muitas experiências. Então, a doçura, a solidariedade, a fraternidade, a misericórdia, a piedade. Esses sentimentos fazem parte do nosso ser, lógico, e não em toda a sua plenitude, mas nós já conseguimos sentir essas virtudes na nossa alma. E do outro lado, tem um lado ainda muito agressivo que nós temos, porque nós estamos aprendendo a lidar ainda com a inconformação. Às vezes nós não queremos ser obedecidos, nós queremos ser reconhecidos e tudo isso nos incomoda. Aí onde entra o tal do egoísmo, a exacerbação da personalidade, o orgulho. Mas do outro lado, nós temos muita luz já desenvolvida. E essa luz nós devemos mirar
para olhar a sombra existente em nós, que são esses defeitos, e começar a trabalhar em cima dessa sombra. É interessante isso, até fazendo quase que uma provocação, né? A gente normalmente se tem na conta de conhecer todos, né? Mas somos a nossa incapacidade de conhecer a nós mesmos, a nós né? mesmos, é verdade. Os grandes terapeutas, a doutrina vem nos ensinando isso, e nós desconhecemos a nós mesmos. É um mundo e nós ainda não adentramos, é o mundo da alma. E quando a gente começa a se conhecer, cada dia é uma surpresa. E nós vamos percebermos, eu não sabia eu era assim. E a mentora faz uma reflexão, ela fala, é um espelho. A mentora, você se refere a Joana de Ângeles? A Joana de Ângeles, isso mesmo. Bom a gente reforçar aqui. Isso é importante, né, para todos que estiverem assistindo aí entender. Uhum. Ela fala que nós temos o espelho da alma. Do lado da projeção, e nós projetamos no espelho, ela pessoa e nós queremos mostrar, e nós aceitamos, e nós concordamos, e nós queremos mostrar para o mundo. Mas do outro lado do espelho, nós temos aquele eu, e a gente às vezes nega, a gente tem vergonha, e a gente esconde. Então ela vem trabalhando esses dois eus, para que a gente possa ser um ser uno, integrado. E nesse processo de integração dessas duas partes, é onde é a nossa escola, é onde a gente precisa e necessita aprender a se aceitar. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou muito agressivo ainda, eu sou isso, eu sou aquilo, mas temos que nos amar, somos assim nesse momento. E bom, estamos percebendo. Aí agora há um processo de aceitação e de transformação, e a doutrina nos ajuda muito nesse sentido. E ver com serenidade como a gente pode trabalhar as nossas dificuldades, né? Isso Quando mesmo. você já identifica algo em você que o incomoda, começar a trabalhar nesse sentido. E a dor ela tem um sentido, não só a dor física, mas a dor moral, a dor consciencial. Quando nós fazemos algo ou observamos algo em nós e aquilo nos dói, porque nós queríamos ser diferente, a dor é um sinalizador. Agora, e não pode ficar ressentindo essa dor. E aí nós entramos no campo do martírio. Mas a dor, ela sinaliza, ela mostra algo e precisa ser observado. Assim é numa dor física, né? Quando a gente tem um corte aí, uma escoriação, para nos mostrar que aquilo precisa de um cuidado, e quando tem a dor moral, ela nos mostra e algum fator ali no campo moral precisa ser cuidado. Então, é uma coisa que eu imagino também, não sei se acho que você vai concordar comigo, é aquela angústia que a pessoa sente e não sabe qual a origem daquilo, né? Porque, rigorosamente, Deus nos criou para o bem, para o amor, né? O exercício da bondade, a fraternidade, né? E de conquistas, né? Nos preparou para uma vida inteira de conquistas, né? Conquistas no sentido de conquistar, né? Virtudes, né? Isso, mas é necessário, daí a razão a necessidade de nos conhecermos melhor, né? Isso. E se não fosse esses vazios, a gente nem se observava, né, Benê? A vida às vezes nos coloca aquele vazio, e a psicologia, os estudiosos da psique, da mente, chama do vazio existencial. A existência perde o sentido para nós, mas é nesse momento que a gente ressurge com aquele símbolo grandioso do fênix, da fênix, né? Ressurgindo ali das cinzas, da escuridão, e aí surge a luz, né? Como disse Jesus, vós sois luz, né? Então precisamos acender essa luz. Muito bom. Olha, o nosso tempo já está se esgotando, né? E é com grande satisfação, foi com grande satisfação, para mim e acredito para vocês, né? Temos recebido aqui esse nosso irmão, o Luiz Falcão, né? E para você que nos acompanhou até agora, bom, até breve e fiquem com Deus.